Estás... Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Como é que estão aí? Vou aguardar a doutora Cibele entrar. Vamos falar sobre ansiedade, gestão, controle da ansiedade. Vamos falar de alimentação. Só coisas boas, hein? Bom dia, Cacá! Quanto tempo! Bom dia, Sil! Bom dia, Cá! Tudo bem? Muito bom ver vocês por aí. Vamos ter uma live hoje com a doutora Cibele, psicóloga, super capacitada para falar sobre ansiedade, esse momento que nós estamos vivendo. Só vou esperar ela entrar. Vamos ver se ela está por aqui, doutora Cibele. Só um pouquinho, pessoal, ela deve estar entrando. Bom dia, Lari. Minha filha está por aqui também, a Ivana. Oi, Ivana, quanto tempo? Tudo bem? Vamos lá, gente, vamos aguardar mais um pouquinho, ela já deve estar entrando. Vamos esperar a doutora Simone. Tá entrando, gente. Ela tem um filhinho pequeno, então a gente sabe que as mães precisam dar atenção para os filhos, né? Tem momentos assim mesmo. Cacá, querida Cá, preciso te ver, hein? Tô te esperando lá no consultório. Gente, a gente toma um tempinho aqui, tenham paciência, mas a gente... Vamos ver se vai dar tudo certo. Bom dia, doutora Silvia. Quanto tempo não te vejo? Que na Bom rede dia. conversa toda hora, né, Sil? Bom dia. Bom te ver. Ai, obrigada. Muito feliz de estar aqui. Que bom. Obrigada pelo aceite do convite, né? A gente sabe que estamos vivendo num momento meio preocupante, mas você se dispôs a estar conosco hoje com essa energia incrível. Gratidão pela sua amizade. Uma nova amizade, mas estamos aí, né, Sil? As energias se Sim. complementam. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço por ter me desafiado a estar aqui às 8h33. Gente, a doutora não queria estar aqui esse horário. Ela falou, vamos marcar para mais tarde. Daí eu falei, não, gente, vamos para de manhã, porque as meninas do desafios vão estar de manhãzinha. Eu quero estimulá-la a acordar cedo. É uma estratégia que eu tenho muito no consultório, né? De acordar cedo, aproveitar o dia, respirar o ar puro, estar em conexão mesmo com o dia, né? Isso é importante enfatizar, então eu desafiei e obrigada por ter aceito. Vamos Imagina. começar, assim? Vamos sim. Fala um pouquinho da sua trajetória, do como você atende, como é que funciona, né? Agora, nesse momento de transição para
o físico, né, do físico para o online, né? Aliás, né, a gente sabe que é um desafio grande para nós. Como é que você está nesse momento? Então, na verdade, né, meu nome é Cibele Simões, eu sou psicóloga já há 16 anos. Eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental. É uma abordagem muito, muito, muito funcional. Os resultados são num curto prazo de tempo, né? Eu também sou coaching. Já atendia muito online, né? Tem pessoas que às vezes não têm a disponibilidade de estar no consultório. Então, o online para mim não é novidade, porque eu já tenho essa prática. E aumentou porque aqueles que eram presenciais, a gente teve que aderir, então, a essa terapia online, né? E eu também sou idealizadora do programa Ansiedade na Medida Certa, que é justamente, né, um programa de Nossa, 12 semanas, onde a cada semana eu trago um item, uma ferramenta, e a pessoa chega ao final do processo com a ansiedade normal, não a ansiedade patológica, né? certo. Então você já está adaptada nesse mundo online. Já sim. Sim, ótimo. Sim, eu gostaria já de começar com as perguntinhas. Fala para nós o que é exatamente ansiedade, porque a gente convive diariamente com pacientes que trazem para nós essas questões, mas muita gente ainda não sabe como identificar o que é certo, né? Qual é o ponto limite da ansiedade, assim, o que realmente, porque a ansiedade é natural a gente ter, né? Eu acredito que no momento ideal, no momento propício, a gente tem aquela ansiedade, mas ela não pode ser crônica, certo? E, na verdade, assim, a ansiedade, ela é uma reação natural de todas as pessoas. Todos nós temos uma ansiedade em maior ou menor grau. Né? Às vezes a pessoa precisa lá se apresentar em público, enfrentar alguma situação nova. Então a tendência é que a gente fique, né? Mesmo a gente enquanto profissional, que a gente fique ansiosa. E tá tudo bem, isso é tranquilo. A ansiedade, ela deixa de ser normal e passa a ser patológica quando ela me impede de chegar no meu objetivo, de ir além. Porque a ansiedade, ela é boa, ela é funcional, porque ela nos protege dos perigos, né? Então, por exemplo, se eu vejo um abismo lá, eu não vou pular, né? Então, ela, querendo ou não, ela me Ela te protege. presta. Uhum. Sim, eu consigo ter essa consciência de que ali é algo que tem perigo, então ele me trava, né? Ele mostra que é uma situação de perigo. Certo. E os sintomas, quando eles passam a ser mais frequentes, por um determinado tempo maior, aí a gente vê que essa intensidade sai fora do controle. A gente chama de um estresse crônico, certo? Isso, de ansiedade, na verdade, de ansiedade patológica, que aí engloba vários outros transtornos de ansiedade, né? O E estresse acaba crônico, gerando um estresse nesse organismo, acaba tirando o equilíbrio, a homeostase desse equilíbrio. total, total. Uhum. E praticamente, quais são os sintomas assim específicos desse estresse crônico? Como você trata no consultório? As pessoas chegam com esses sintomas. Quais são os sintomas que elas conseguem relatar para você? Ó, na verdade, assim, os sintomas, eles estão associados a pensamentos de que vai morrer, de que não vai dar certo, de que ele é incapaz. Então, como a ansiedade é uma antecipação futura daquilo que está por vir, então os pensamentos disfuncionais, eles ficam muito ativados. Além desses pensamentos, tem as reações emocionais, que é a vergonha, a culpa, o medo, a tristeza, a tensão, o nervosismo, né? Além dos sintomas físicos, falta de ar,
A pessoa se sente muito sufocada. Agora, nessa época do coronavírus, é tão engraçado, Gil, porque meus pacientes, eles relatam, eles somatizam, né? Eles relatam estar com sintomas pelo medo alterado de estar com a doença, mas na verdade isso é tudo mental, né? Então, sente a falta de ar, esse sufocamento, tremor. Tem pessoas que tremem as mãos ou se treme todo, sudorese, Sim. coração muito acelerado. Então, isso também desencadeia um pânico, porque aí a pessoa entra naquele ciclo de ansiedade e acredita que está tendo um ataque cardíaco. Sim. E isso vai deixando o coração ainda mais acelerado e ele acha que vai morrer. Então, Vai sente muita dor de somatizando, né? cabeça, tensão muscular, muita coisa. Sim. Eu costumo ver na clínica se as pessoas com as mesmas características, elas têm a queda de cabelo, né? Que é uma entrada assim específica com as pessoas ansiosas, estressadas, que vivem aceleradas, né? A mente acelerada. O estresse, Sim. a ansiedade, ela sofre por antecipação, ela traz aquele sofrimento, né? Então Sim. ela não se vê no presente nunca. É a pessoa que vive com a mente acelerada. Então, ela começa a ter sintomas, por exemplo, a barriga é um pouco mais saliente, as pernas são finas, então há uma perda de massa magra. A pele, a gente vê uma pele mais seca, uma pele mais descamada, né? As unhas mais fracas, né? Que é o sintoma do cortisol elevado, né? A gente vê que as pessoas acabam entrando num catabolismo porque elas não conseguem gerenciar essa ansiedade, acaba gerando um estressor, que é aquilo que você falou, né? A gente tem o estresse ideal, que é normal ali, aquela coisa da luta ou fuga, né? Chegou um ladrão aqui, opa, será que eu luto? Será que eu fugo? Eu saio correndo? Então, a gente sabe que esse estresse é normal. O problema é quando há exacerbação, não é mesmo? Isso é legal enfatizar, né? Fala para mim, qual a relação entre a compulsão alimentar e a ansiedade? Por que que nós hoje estamos tão desconectados com esse eu interior, nessa? Por que que o alimento acaba sendo uma válvula de escape, muitas vezes? A gente acaba pegando o alimento como se fosse o acolhedor, como se fosse, não é comer por prazer, acaba que fugindo um pouco do controle. Aquela pessoa que come e não consegue controlar aquela ingestão de alimentos, né? Acaba que se ultrapassando e faz com que o organismo também sinta esses efeitos, acaba gerando cada vez mais problemas. Aí vem as hipercolesterolemias, hipertensões, diabetes, tudo porque há um desequilíbrio. Não é aquele comer intuitivo, né? Se aquele comer com qualidade, mindfulness que a gente fala, né? Comer prestando atenção, presente naquele momento. Por que que hoje em dia estamos vivendo assim, Cid? Aqui tem uma pessoa pedindo para falar um pouquinho sobre a fome emocional. Eu vou responder primeiro, né? Por que que a gente está cada vez mais desconectado do nosso eu. Aí depois eu falo um pouquinho dessa questão da fome emocional, tá? Certo. Na verdade, eu vejo que a gente se desconecta da gente mesmo em razão desse mundo acelerado. Você percebe, né, Gil, que a gente está vivendo assim no piloto automático. A gente não para pensar naquilo que a gente está fazendo, no que o nosso corpo vai dando sinais de que a gente precisa parar, de que a gente precisa cuidar, mas a gente não se atenta a isso. E aí o que que acontece? Eu vou me desconectando de mim e conectando com outras coisas que não são primordiais naquele momento, né? Eu me conecto com todo mundo através das redes sociais e a pessoa mais importante que sou eu não tenho um olhar aguçado para isso, né? O que que acontece? Quando eu fico ansiosa, ansiosa é falta de presença.
E sendo falta de presença, quer dizer, eu estou tão focada naquilo que está por vir, que eu esqueço de olhar para agora, para esse momento, o que está acontecendo agora, o que pode ser feito, de que forma eu posso solucionar isso. E aí, claro, né, essa rotina maluca, eu falo assim que o coronavírus é uma pandemia, mas teve o lado bom disso em vários aspectos. Né? A gente desacelerou, a gente passou a ficar mais junto da família, passou a cuidar mais da gente, e o quanto isso é importante. O que eu vejo? Que tem muito, 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 muito estímulo, muita obrigação, muita obrigação. E aí a gente vai se deixando de lado, vai se deixando de lado. E se eu não estou bem, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou estar bem para os meus filhos, eu não vou estar bem para o meu marido, eu não vou estar bem no meu trabalho, né? Com certeza, é aquela presença que não tem. A gente acaba vivendo num mundo que não é nosso, ou no passado, ou no futuro que realmente não vale a pena. A gente acaba Sim, perdendo. E o que constrói, na verdade, é o agora, a presença, nós estarmos aqui, é essa troca. Por um lado, como você comentou, eu acho muito interessante que nós nos conectamos mais nesse momento. Né? A gente sim, tem o horário para tudo, a gente vai almoçar juntos, a gente vai fazer orações juntos, a gente tem o tempo da nossa atividade física, a gente tem o tempo da nossa ler, estudar. Então, a gente acabou criando uma rotina que nos propicia essa saúde. E o ser humano precisa dessa rotina. Né? O ser humano, desde o bebê até o envelhecer, né? Desde a criancinha até o envelhecer, precisa dessa rotina. Então, tem vários livros que citam, né? O poder do hábito. Como é bom a gente ter esse controle do nosso horário de dormir, o nosso horário de acordar, o nosso horário de viver na presença. Que muitas sim, vezes essa contaminação de elétrons, né, que a gente tem, essa telinha, nos impedem de viver momentos especiais, né, nos sim, impedem de estarmos juntos, porque estamos aqui, mas ao mesmo tempo estamos no mundo virtual. Então, cada eu um tem falo um para os lugar. pacientes, traz essa presença para ti. Meditações, né? A gente sempre fala. Eu vivo num período que eu medito muito, sabe? Se vou para minha varandinha, graças a Deus a gente tem um cantinho aqui, a gente vê ali o amanhecer do dia, a gente começa o dia com o sol nascendo, porque isso traz presença, né? Você vê que o dia iniciou, você vê isso também a sincronicidade com os seus hormônios. Então, os Sim, nossos hormônios, como testosterona, que na mulher, principalmente após os 30 anos, já vão dando aquela diminuída. A gente sabe que precisa acordar cedo para dar um estímulo. Eu falo para elas, atividade física após os 30 anos não é mais luxo, é terapia. A gente tem que fazer. Você tem que sim, colocar na tua rotina atividade física. Porque assim se protege a diminuição do estresse, da ansiedade. A gente sabe que a atividade física libera endorfinas. É um tratamento antidepressivo natural, sem medicação. natural, A pessoa chega gratuito. gratuito, gratuito, exatamente. Você transpira, você aumenta seu peristaltismo, regula a função do intestino, né? Faz com que o teu corpo transpire, liberando toxinas. Então, é um tratamento natural que realmente serve para tudo, tanto para estresse, ansiedade, função intestinal desequilibrada, né? A gente precisa se apegar nisso, na E rotina. na, e na verdade, o que que acontece, Gil? A gente vai percebendo que quando a gente se desconecta de nós mesmos, a gente percebe uma alteração de humor muito constante. Ao mesmo tempo que eu estou super bem, daqui a pouco eu já estou para baixo. Ao mesmo tempo que pode cair o mundo, que eu não estou ligando, eu já começo a ter uma irritabilidade muito grande. Então, eu passo a perder interesse nas coisas que eu gosto, nas coisas que me dão prazer, como você bem falou, né? Porque quando eu faço aquilo que eu gosto, o meu humor se eleva. E quando eu estou com o humor elevado,
eu tenho mais habilidade, mais capacidade para lidar com as adversidades que me acontecem. Porque tem coisas que estão sob o nosso controle, mas tem coisas que não. Exatamente. Como essa Né? vulnerabilidade que a gente está vivendo, né? O que a gente viveu até 2 semanas atrás é totalmente diferente do que a gente vive agora. Mudou completamente a nossa rotina. Então, ir para a cozinha, se conectar, a cozinha é terapia, né? A gente sabe que cozinhar é uma terapia. O que você não estava conseguindo antes, porque falta um tempo, porque estava na correria do trabalho, muitas vezes, né? Enfim, você agora consegue resgatar que isso é muito importante, sentar à mesa, olhar olho no olho, sem pressa para se alimentar, conversar. Então, ver agora, por mais que as coisas estejam assim preocupantes, né, digamos, mas ver no agora coisas boas, procurar ver, né? Certo? Coisas que a gente, como você falou, não pode controlar. E tem coisas que a gente não pode controlar, a gente não controla, fazer o quê? Né? Exato. Se apega ao ser divino. Eu falo para elas, se apegue ao ser, além disso. Né? Além disso, daqui, desse meio terrestre, porque a gente sabe que a única certeza que nós temos é que nós vamos partir. Sim. Né? Então a gente está de passagem. Como é que vai ser a sua passagem? Como é que nós queremos estar aqui? Né? Conectados com o agora, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Isso é importante a gente estar enfatizando. Muito, eu gosto muito disso, né? Dessa construção mesmo do legado. O que eu deixo? Né? Porque às vezes o mundo, o dia passa, a semana passa, eu não fiz nada de diferente, eu não fiz nada para o próximo, eu não tive meu. Eu até brinco, né? Se hoje fosse o meu último dia, como eu teria vivido? Né? Quem sentiria falta de mim? O que falariam sobre mim? Né? Então são reflexões importantes porque às vezes a gente passa e não deixa nada. Exatamente, com certeza. Temos ali um oi do Everaldo. Oi, pessoal. Entrou também, algumas nutris entraram. Bacana. Depois a gente vai responder se vocês quiserem deixar algumas perguntinhas. Tá bom? Sim. Legal. Sim, vou responder para ela. Pode ser, Gil? Responder então essa questão da fome emocional. Isso. Interessantíssimo. Bom, na verdade, quando nós estamos ansiosos, a gente cria algumas estratégias compensatórias. O que é isso? Estratégias compensatórias são comportamentos que eu tenho para me compensar a ansiedade. Então, por exemplo, estou ansiosa, vou fumar. Estou ansiosa, vou comer. Estou ansiosa, vou beber. Então, a gente procura as estratégias compensatórias disfuncionais. Né? A gente não fala assim, bom, estou ansiosa, vou fazer uma atividade física. Estou ansiosa, vou dar um pulinho aqui, dar uma volta na casa. Não, vou ouvir uma música. O nosso cérebro, ele não é condicionado a buscar as estratégias ou a pensar de forma assertiva. Ele sempre vai te sabotar. Então, o que acontece? A pessoa, ela vai e come. É a estratégia que ela tem, né? Para afogar ali a tristeza, a alegria, porque aí tudo é justificativa, né? É na alegria ou na tristeza eu posso comer. Eu me permito e me responsabilizo, você que trabalha com nutrição, eu me permito e me responsabilizo, não é porque eu tô triste, não é porque eu tô feliz, não. Eu tenho outras estratégias. Então, torna-se um distúrbio alimentar quando, volta e meia, a pessoa se descontrola e acaba comendo tudo que ela vê pela frente, né? Até ela passar mal. E isso vai se tornando um ciclo e essa fome emocional acaba tendo, então, um transtorno chamado de compulsão alimentar. Porque a pessoa come exageradamente,
mesmo sem estar com fome, porque ela não está com fome. A gente sente quando a gente está com fome, o estômago ronca, né? A gente A fome sente fisiológica, né? a Existe fome a fome fisiológica. fisiológica e a fome emocional, né? A A gente fome precisa emocional. identificar. Uhum. Muito. Isso é importante, né? E aí ela acaba tendo esses episódios e o que que acontece? Ela come e acaba, as pessoas que têm esse transtorno, né, essa fome emocional, geralmente, ou sofre de depressão, ou sofre de ansiedade, ou algum outro transtorno psiquiátrico, psicológico, Gil, né? E o que que acontece? Essa ansiedade, a Elisene está falando aqui, ó, eu tenho muita ansiedade, principalmente agora, depois de uma separação, de uma traição. Sim, aí a ansiedade, ela já acaba saindo fora do controle, e é necessário, Elisene, que você busca uma ajuda nesse momento, uma ajuda psicológica, porque tem situações que a gente não consegue sair sozinha. E a pessoa que fica muito ansiosa e come, provavelmente, se a gente for fazer um histórico, Gil, é uma pessoa que tem uma tolerância baixa à frustração, tem dificuldade em lidar com perdas, com mudanças ao longo da vida, a baixa autoestima, né? Você acha que sabe melhor do que eu disso, né? A baixa autoestima, o quanto isso afeta, né? E dificuldade para lidar com as próprias emoções. Que eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: a gente precisa acolher o nosso sentimento, porque ele é nosso. Às vezes eu vejo as pessoas não querendo ficar triste, não querendo ficar com raiva, não querendo chorar. Faça isso, acolha. É isso que vai te ajudar. E a partir do momento que você acolhe, o que acontece? Você consegue pensar em alternativas, em soluções para sair daquela situação, né? Certo. E pode Pode falar, falar. Gil. Não, exatamente, o acolher. Porque a gente não está livre dos acontecimentos ruins. Os acontecimentos ruins vão acontecer, infelizmente. Então a gente precisa se adaptar, precisa escolher. Você quer remoer esses sentimentos ruins ao longo da vida e acabar se prejudicando, muitas vezes prejudicando os familiares, muitas vezes se acabando por caminhos que não tem volta, né? E medicações, a gente sabe que porque aconteceu um fato e vão somatizando, e aí começam a tomar uma medicação, depois outra medicação, e os tratamentos alternativos acabam ficando de lado. Você acredita, assim, nos tratamentos alternativos? Eu indico muitas terapias, eu começo os grupos de desafio, eu falo, vão, porque e tem coisas que a nutrição consigo, né? Até aqui eu consigo lidar, mas eu prefiro indicar para uma profissional que já está familiarizada com certos traumas, com certas, enfim, que ela vai saber lidar melhor, né? O multidisciplinar. É isso que a gente precisa entender, que cada profissional na sua área ajuda o paciente num todo, né? As partes se tornam um todo. Esse tratamento multidisciplinar é que vai ajudar o paciente a, muitas vezes, eliminar uma medicação, né? Aos poucos, vai fazer com que ele diminua a ansiedade, vai fazer ele saber lidar com aquele trauma. Uma vez, uma paciente foi uma psicóloga muito querida que eu indico aqui, né? Ela disse para mim, Nutri, sabe que eu acabei encontrando a minha solução? Na hora que eu tinha as compulsões alimentares, eu sentava e eu lembrava dos meus pais. Eu lembrava dos meus pais, porque eles já se foram, então eu linkava o alimento com aquela situação, né? De todas as vezes estar com os meus pais na hora do café da tarde. Aí, ao invés de eu sentar na mesa para fazer o meu café naquele horário, que a gente sempre fazia antes, eu comecei a fazer outra atividade. Olha só. E resolveu o meu problema, porque naquele momento eu sentia muita falta dos meus pais, quando eu estava na mesa, naquele horário, porque era aquela situação.
A profissional me ajudou a encontrar outra forma. E falou, olha só, Que legal. foi assim, uma parte dela, a minha parte, e a gente conseguiu juntar o todo e oferecer caminhos alternativos, não é mesmo? Isso eu acho interessante falar. Isso é primordial, né? A Primordial. terapia, ela ajuda demais, assim, em qualquer ponto. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me curo de tudo aquilo que me impede de ir além, né? De tudo aquilo que me paralisa, de tudo aquilo que me limita. E são muitas limitações que a gente coloca para a gente mesmo, Exatamente. né? Muitas vezes a gente está condicionado. Aquele caminho é o único. E às Isso, vezes um profissional vai falar: não, você pode ir por outros caminhos. Existem outras formas. Você precisa acreditar. Então, na isso, nutrição funcional holística, se a gente trabalha muito isso. Então, é uma anamnese funcional que ela envolve a mente, envolve a questão emocional, porque o que eu penso eu estou gerando emoções. Então, a partir do momento que o paciente entra no consultório, ou agora online, né, que nós mudamos, isso. eu já começo a fazer as perguntas que já me dá a resposta de em que momento que esse paciente está, né? Então, eu preciso entender como foi a situação, como ele chegou até aqui. Porque muitas vezes ele chegou até aqui achando que ele precisa de mim. Mas muitas vezes não é de mim que ele está precisando, é de uma outra profissional, uma psicóloga, enfim. Não é mesmo? Mas, Sim. como exatamente a psicologia pode nos ajudar nessa questão que estamos vivendo hoje? Como essa questão das pandemias, da economia também, a questão do gerenciamento de tudo isso? Então, na verdade, a terapia, eu falo assim que a terapia é para todos, para tudo e para todos. Antes, né, a terapia era vista, eu não vou não, eu não, ninguém pode saber que eu estou indo na psicóloga. Psicóloga é para louco, né? E hoje a gente precisa muito para esse processo de autoconhecimento. Então, a terapia, ela ajuda na diminuição da ansiedade, ela ajuda nessa compulsão alimentar, ela te ajuda também a ser mais produtiva, ela trabalha com as suas crenças limitantes, com aquilo que te impede de agir, com aquilo que te impede de ser você, né? De trabalhar os seus talentos, melhora a produtividade, te ajuda a não procrastinar. Porque quantas vezes, né? Olha, eu vou dar até um exemplo relacionado ao seu nicho. A semana que vem eu começo uma dieta. Aí eu tinha uma paciente. Toda segunda-feira, que era a sessão dela comigo, semana que vem eu começo certinho. Ah, essa semana não deu porque meu marido, porque fez churrasco. Então, sempre responsabilizando os outros, né? Mas quer dizer, qual é a minha meta nessa situação? Eu tenho uma paciente, eu atendi ela terça-feira, e nós fizemos juntas um cartão de enfrentamento. Quais são as razões para emagrecer? As razões para emagrecer, E exatamente. foi muito legal. Ela fez o cartãozinho e ela falou, Sibeli, todas as vezes que eu tinha vontade, né, de comer, ela até me deu uma situação que ela falou, olha, se fosse em outra situação, eu teria comido muito. Mas eu consegui ter o autocontrole. Então, a terapia ajuda nesse sentido. Eu acho que ajuda em tudo, no seu processo de desenvolvimento, de se conhecer, de melhoria de autoestima. Eu acho que a terapia é curativa, ela atua na causa, né? Enquanto o medicamento, ele atua nos sintomas. Exatamente. Perfeito. Eu costumo dizer que a pessoa precisa saber onde ela quer chegar. Então, eu costumo Exato. criar metas. Então, no consultório, nós temos metas. Por exemplo, às vezes não é nem questão de peso, medidas, nada. Vamos melhorar primeiro o sono. Uma meta de melhorar o sono. Então,
higiene do sono, você desligar os aparelhos, né? Que hoje em dia a gente está realmente se contaminando por essa luz. Então, há estudos realmente falando que modifica a nossa estrutura até de olhar. Muitas vezes tu está aqui e ó, a dor começa, Sim. ciático, vai até embaixo, muitas vezes é uma dor mais difusa. Então, você muda até mesmo a tua forma de andar, muitas vezes, até rugas para as mulheres, né? Que estão aqui, a forma de estar, né? No computador, no celular. Mudamos também a questão da água. Às vezes, uma gestãozinha, quanto de água você está tomando por dia? Porque a água Sim. também é um elemento que diminui o estresse. Nós viemos da água, né? Nós somos praticamente 70% de água. Nós viemos do líquido amniótico lá da barriga da nossa mãe. Nós precisamos nos hidratar. A água Sim. diminui. Está muito ansiosa, está muito estressada? Toma um copo de água. Está com muita fome? Toma um copo de água lentamente, aprecie aquele momento. Às vezes são coisas simples, né? Você hidratar de uma forma adequada, regulariza a função intestinal, elimina as toxinas, que também diminuem o estresse, a ansiedade, a dor de cabeça. Quando você está hidratando bem, você está eliminando as toxinas que iriam estar circulantes na sua corrente sanguínea, encéfalo, né? Você acaba tomando uma medicação muitas vezes desnecessária. Às vezes a gente muda a forma dela falar. Né? Às vezes o paciente mas eu não consigo, Nutri, já tentei de tudo. Então, o que a gente está falando, a gente está atraindo. Né? Querendo ou não, a gente atrai. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Né? O universo, ele é assim, a física quântica, que eu gosto tanto de estudar, ela nos retribui o que a gente está vivenciando. Então, se eu estou, eu não consigo, eu só como doce, eu estou se depreciando cada vez mais, né? Tirando essa autoconfiança, você acaba que não tendo o mesmo resultado. Agora, se você... Ela fala, eu não consigo, aí quando você pergunta assim, né, porque eu ouço muito isso, o que você pode fazer? Ah, não sei. Eu não consigo. Tá, mas o que você já tentou que não deu certo? Ah, nada. E isso que eu acho muito interessante, porque aí criam essas programações mentais que são limitantes, só que não tem nenhuma evidência, né, Gil, de que aquilo é real, de que aquilo é verdade. Sim. É baseado pelo próprio pensamento. São crenças limitantes, como você disse. A gente precisa desfazer as crenças que nos limitam todos os dias, porque a nossa mente é sabotadora. Né? A gente sabe. Ela quer o conforto, ela não quer estresse, ela não quer se pôr em risco, ela está te protegendo. Né? Então, você se desafiar todos os dias, você se transforma mais forte. Aos pouquinhos, um passinho de cada vez. Primeiro sono, depois hidratação, depois um alongamento, depois um aeróbio, enfim. Vamos adicionando sem ter criar aquela meta, digamos assim, a meta extraordinária. Eliminar 15 quilos em 15 dias, né? 30 quilos em 30 dias, muitas vezes. Isso que acaba gerando também um estresse, uma depressão, uma ansiedade excessiva. Então, metas curtas que a gente vai traçando. A cada 30 dias, traçamos uma meta. Legal. Nossa, tá quase acabando. Deixa eu só ler aqui. A Elisene colocou: o que me deixa mais angustiada é ver meu filho querendo nós dois juntos, mas não dá. Elisene, depois qualquer coisa me chama no privado, a gente conversa um pouquinho, né? E a KKR Santos está falando que a live está maravilhosa. Que bom, feliz. Feliz por vocês estarem aqui com a gente. Sim. Você queria me perguntar alguma coisa? Isso, porque assim, a gente tem 1 hora, começamos 8h33, a gente tem até 9h33, então tem aí 18. A gente tem mais uma live hoje à noite. Isso, e hoje a gente tem, hoje eu estou aqui no perfil da Gil, à noite ela vai para o meu,
falando da alimentação na quarentena, gente. Meu Deus, essa live é para mim, Jesus amado, que eu tô comendo demais, fazendo um monte de coisinhas. Que delícia, né? Comendo demais. Vamos ver. Às vezes a gente pensa, mais uma coisa, estou comendo demais, né? Às vezes a pessoa não tem aquele cálculo de gasto calórico do VET, né? Do valor energético total, ela acha que ela está comendo demais. Aí a gente faz o cálculo, nossa, mas você tem uma taxa metabólica muito boa, né? Acima de 2.000 calorias. Aí o que você está consumindo não está chegando a isso, né? Às vezes a pessoa se surpreende, porque às vezes ela começa um planejamento, ela fala, Nutri, mas eu estou comendo muito mais do que eu comia antes. Eu falei, pois é, mas é o que você precisa. Muitas vezes a gente gera compulsões porque não está dando para o nosso organismo o que ele realmente precisa. Que como a gente acha por homeostase, a gente sabe que vitaminas, minerais. E é aquilo, a gente não pode fazer com que o nosso organismo fique em deficiência nutricionais. Então a gente sabe que precisa repor. Então, macro, micronutrientes. Hoje em dia se fala muito em dietas low carbs. Muitas vezes incluir o carboidrato também ajuda na questão da ansiedade e também na imunidade, né? O carboidrato alimenta as células de linfócitos. Então, os carboidratos de boa qualidade, aveia, batata doce, o arroz integral, o arroz branco também, né? Às vezes as pessoas se preocupam tanto, mas se ela gosta, por que não comer o arroz branco? Tudo é cálculo, né? A gente pode incluir. Às vezes o pode, não pode, fica muito na cabeça da pessoa e a gente tem que falar, não, mas espera aí, vamos lá. Vamos comer o intuitivo, comer que te dá prazer, o comer que faz você se conectar com o alimento, porque o alimento não é o estresse. O que nós estamos vivendo hoje em dia é o estresse relacionado com a comida, e o pode, não pode, pode. Isso causa problemas sérios, né? A compulsão, a bulimia, a anorexia, né? Que a gente vê por aí. Então a gente sabe que precisa estar atento a tudo isso. Com certeza. E eu tenho até algumas dicas, né, para poder reduzir a ansiedade. Anota aí, a Gisele está falando que ela está amando a live. E nós estamos amando a presença. Bom saber, Gi. Na verdade, uma das coisas que me faz, então, né, diminuir a ansiedade é o foco no momento presente. Como eu disse, nós estamos vivendo de uma forma tão acelerada, no piloto automático, que a gente come, não sentiu nem o gosto da comida, do alimento. A gente está indo para o trabalho, a gente nem percebe aquela árvore florida que está ali perto. A gente está tão condicionado que a gente acaba não vivendo, não tendo esse foco no momento presente, principalmente na minha respiração. Né? Como é que eu estou hoje? Fazendo, então, já pegando a segunda dica, que é a respiração é a nossa grande aliada. Nesse momento, né? Fazer esse movimento. No yoga a gente fala os pranayamas, que nada mais é o ato de você respirar, expandir os pulmões, deixar que o ar invada, oxigene todo o teu corpo, faça o que ele tem que fazer, distribuição de oxigênio, né? Isso é importante, a respiração. E o quanto, né, isso, eu brinco, são todas dicas gratuitas, curativas, e a gente não exercita. Então, essa questão do respirar, se eu estou percebendo o meu corpo, ele me mostra que eu estou ficando ansiosa. Né? Meu coração já começa a palpitar, eu já começo a sentir uma falta de ar. Então, nesse momento, para. Foca no seu momento presente, acolhe o que você está sentindo, respira. Enche, né, o ar, enche o pulmão de ar, solta, vai soltando também todo esse sentimento negativo, todos esses pensamentos negativos. E isso é transformador. A terceira dica é a terapia, gente. Você não nasceu ansiosa. Ninguém nasceu ansioso.
mas no decorrer da sua história, você desencadeou a ansiedade em razão de experiências de vida, de coisas que te falaram, de experiências que não deram certo, como foi até dito né, uma traição, uma separação, a expectativa das outras pessoas. Então, gente, com a ajuda de um profissional é muito mais fácil. Você precisa se permitir ter uma vida, né, com toda certeza, com mais saúde, com mais qualidade. A quarta dica, cuidar do seu corpo, cuidar de você. Comer bem, como você já falou, né? A importância de você se alimentar, de você se alimentar bem. A importância da atividade física, gente. Atividade física é o remédio natural, gratuito, que libera os hormônios da felicidade. E a gente busca todos os dias a felicidade no ter e não no ser. Eu tenho vários pacientes que têm condições assim, ó, extraordinárias, externas, mas a falta interna não é preenchida com aquilo que eu tenho. Exato. Né? Então, o exercício físico, ele trabalha exatamente com o hormônio do prazer. E a meditação, né? A meditação não significa que eu vou ficar lá 1 hora, não. Né? A meditação é você ficar ali 5 minutinhos, prestando atenção no seu pensamento, no seu sentimento, na sua respiração. A neurociência já comprovou a eficácia de se meditar diariamente na redução aí de estresse, na melhora do sistema imunológico e também aumento do foco, da concentração. Então, são 5 dicas aí, gente, valiosíssimas para a sua vida. Anota depois cada uma e me conta o que é que você começou a colocar em prática depois da nossa live. É um desafio. Anota as dicas e nós vamos fazer outras lives e vamos saber quem está fazendo os desafios que a gente propôs. Hein? Né? Alimentação, sono, atividade física, meditação. Meditação, a gente acha que é uma coisa fácil, mas não é fácil, gente. É difícil você sentar e se pôr presente naquele momento, silenciar. Né? É uma coisa de prática mesmo. Você estar ali presente, quietinho, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Dá vontade de já desistir nos primeiros minutos. Mas é praticando, gente. É praticando. Assim como alimentação, assim como sono, assim atividade física. Você adquire os hábitos. A partir do momento que você vai adquirindo esses hábitos, fica natural. Fica uma coisa mais fácil. Sim. Então, já estamos quase lá, né, Si? Si, fala um pouquinho do seu programa online, o seu desafio, digamos assim, agora que você está falando, né, no caso, propondo para suas pacientes, clientes, enfim. Isso, na verdade, levando em consideração essa demanda de pessoas ansiosas e agora com essa pandemia, os ansiosos piraram, é pânico e tudo mais. Então, a ansiedade na medida certa é para você, que não consegue gerenciar a sua ansiedade, que tem dificuldade para se conectar consigo mesma, né? Como seria a sua vida se você tivesse, então, essa ansiedade normal e não a patológica? Então, serão 12 encontros online, mas grupos pequenos, Gil. Eu vou priorizar 10 pessoas no grupo, porque a gente vai ter as aulas online semanalmente, o grupo de apoio no WhatsApp, né, para eu acompanhar. E nessas aulas, que elas são excepcionais, tem as ferramentas para serem trabalhadas. E as aulas, elas são semanais porque dá tempo de você se desafiar e colocar o que deu certo, o que te sabotou. É um programa lindo. Eu tenho pacientes que em 3 semanas, sem brincadeira, em 3 semanas,
aparece lá, por exemplo, com fobia social. 3 semanas a pessoa já está entregando o currículo, já está saindo e cumprimentando as pessoas. Eu estou com uma paciente na 4ª sessão, uma depressão pós-parto, e se você ver a transformação dessa mulher em 4 semanas, então é um programa lindo. E eu convido a cada um, quem tiver interesse, me procura no WhatsApp, lá no link da minha bio, ou no direct, e eu vou ter o maior prazer em responder, explicar certinho como funciona, valores e tudo mais. Ótimos, muito obrigada por essa live incrível. Falando em gestão, né, de bebês, a gente sabe que as mulheres mudam muito, né? Gerar um bebê, as mulheres, os hormônios acabam que alternando, né? A gente sabe que depois do parto, o corpo acaba sendo uma coisa estranha para a mulher. Eu sei porque eu tenho a minha com 18 anos, agora já é uma moça. Mas quando eu tive, eu realmente mudou o meu corpo. Mudou, os meus sentimentos eram outros, né? As minhas preocupações eram outras. Então, por que eu não procurei uma psicóloga na época? Muitas vezes a gente acha, eu não preciso de psicólogo. Mas, gente, hoje eu me arrependo. Eu falei, nossa, eu deveria ter procurado uma psicóloga, que eu acho que muita coisa que, às vezes, daquela coisa de mãe de primeira viagem, será que eu consigo? Será que eu devo? Será que isso? Como é que eu faço? Ainda longe dos meus pais, né? Meus pais, minha família toda é de São Paulo. Então, se eu tivesse procurado uma profissional, talvez eu não teria passado por tão nova, né? Naquela época que eu tive com 21. Então, a gente sabe que acaba que se livrando de muita coisa. Sim. Né? Então, precisa estar com aquelas crenças limitantes desfeitas, que a gente cria. Essas crenças limitantes a gente tem todos os dias, é normal do ser humano, mas a gente tem que trabalhá-las. Tem que trabalhar. E a gente não está livre de coisas ruins, como estamos vivendo nesse momento. A gente precisa enfrentar, mas é com desafios. Desafios, gente, eu queria aproveitar o gancho e falar do desafio que eu tenho também feito com as meninas, né? Agora mais no mundo online. A gente tem grupos, sim, que a gente trabalha desafios diários. Então, todos os dias eu lanço um desafio. Uau! Dome os seus dragões. Então, a gente vai falar exatamente da tua área, né? Quais são os meus dragões? A minha ansiedade, a minha compulsão alimentar, a minha irritabilidade exacerbada. Então, vamos falar sobre isso. Organize a sua prateleira. Aquela coisa, primeiro que entra, primeiro que sai. Cada dia um desafio. Então, durante 40 dias, a gente lança um desafio. A gente pede para elas fazerem as medidas, né, no início do desafio. E no final do desafio, a gente faz novamente. Se tiver uma balança, tudo bem. A gente põe a balança também. Mas se não tiver só as medidas, a gente também inclui, né? Para que a gente possa comparar o antes e o depois. Né? Que legal! O que a gente propõe em si é uma alimentação pura, íntegra, in natura, minimamente processada. Uma alimentação com coisas que a gente encontra no dia a dia, né? Não é aquela coisa, blueberries, não sei da onde, o sal do Himalaia. Muitas vezes a paciente fala, mas Nutri, da onde eu encontro tudo isso? A gente propõe que elas tenham uma alimentação natural. E aí as dúvidas vão surgindo. E essa troca entre as mulheres no grupo, sim, é fantástica. Porque acaba sendo uma energia que contagia. As dificuldades que ela tem, eu também tenho, então vamos nos ajudar. Né? Aí, dica de livros, dica de leitura, os pratos lindos que elas fazem, né? Já estamos quase terminando. E aí a gente consegue ter um resultado muito bacana sobre resultados mesmo, né? De medidas, de mentalidade, o empoderamento feminino. Então, o desafio é vida leve, para que você inclua diariamente um desafio e a proposta é uma alimentação in natura mesmo, né? Minimamente processada. Que legal! Tira uma foto nossa. Eu não estou conseguindo. Tira uma foto nossa. Deu. Hoje eu fiz com o celular do esposo, então não consegui tirar foto como no meu. Que legal, amei esse desafio. Amei, amei, amei. Muito bacana. Porque juntas, né? Uma desafia a outra, uma estimula e encoraja.
gente precisa muito desse, muito mesmo. Eu aqui estou meio atrapalhada com as minhas fotos aqui, porque os botões estão todos bloqueados. Melhor você tirar do seu. Eu achei que eu tirei, mas eu não tirei não. Tá, eu vou tentar. Hoje eu estou com o celular do meu esposo fazendo a live e não consegui. Eu gosto de tirar a foto para mostrar que nós estivemos juntas, né? E lembrando, gente, nós estamos aí 2 minutos de terminar. Eu já quero agradecer aqui, Gil. Foi um prazer estar com você. Eu amei. Amei também. Foi uma energia fantástica. A gente se conheceu há tão pouco. Estamos falando todos os dias praticamente, mas a energia é incrível. Parabéns, viu? Como o universo, né? Isso eu costumo dizer. Como o universo nos conecta com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas, né? As mesmas afinidades. Ó, falando aqui, parabéns, querida demais. a Gil mora no meu coração, entrou na minha vida em um momento bem delicado, vou conhecer agora ele, já comecei a seguir. Gratidão, meninas. E para cada um de vocês que estiveram aqui, gente, minha gratidão, meu dia já começou assim, ó, meus hormônios da felicidade estão aqui a vapor, a 1000, né? É verdade. Bom acordar, te desafiei a acordar cedo e você topou esse desafio comigo. Muito bom, Si. Obrigada mesmo por essa oportunidade. E mais à noite, hoje à estamos noite, juntas novamente. Às 21h30, alimentação na quarentena. Vai ter muita coisa, gente. Muito legal essa proposta. Amei a sua proposta. Vamos falar de alimentação, vamos falar dos hormônios que realmente estão ligados com o bem-estar, do que a gente pode fazer, os nutrientes, a fitoterapia, que eu amo tanto falar, dos chás, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Ah, chazinho, não funciona. Mas realmente funciona, gente, acreditem. Sim. Então, muito beijo. Beijo, Deus abençoe a cada um e ansiedade na medida certa para todos. Isso. Beijinho. Vida leve, vida leve. Até a noite. Vida leve. Tchau, tchau. Ó, grava aí e coloca no story, você sabe, né? Vou colocar. Eu tô já compartilhar aqui online, a gente está aprendendo ainda, mas eu vou colocar. Vou depois peço ajuda para você, tá? A hora que você for desligar, você coloca encerrar. E coloca lá, publicar no stories. Beleza, pode deixar. Beijo, tchau. Beijo.